Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, estamos iniciando mais um Open News, informação com opinião. Você que está me ouvindo, você que está chegando, você que está à procura da informação, à procura de uma informação com opinião, de uma informação opinativa. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando essa edição da manhã. Estamos falando no dia 3 de julho de 2026, mais precisamente 10h27 da manhã. Seja bem-vindo, vem chegando, pegue aquele seu café, pegue aquele seu chazinho e vamos por essa rodada de notícias. Tem muita notícia, tem muita informação. Informação com opinião, aqui é o que você vai encontrar. E é bom você discordar de alguém. Portanto, meu querido ouvinte de esquerda, meu querido ouvinte de direita, meu querido ouvinte centrão, você que governa esse país, sejam todos muito bem-vindos. Discordou, é bom discordar. O que você faz? Vai nos comentários e fala: Rafa, não gostei do que você falou, você está errado, dê o seu motivo, movimente. Aqui amamos um contraponto, adoramos, buscamos o contraponto. Portanto, você que gosta, levanta de manhã. Hoje eu não quero concordar com ninguém. Esse aqui é o teu show. Esse aqui é o teu momento. Venha, se divirta. É aqui. Aqui é a mesa do bar. Bar sem álcool. Por quê? Porque eu sou crente, sou cristão. Aqui não tem isso. Mas você que gosta de uma sinuca, vem. Pode vir. Pega o seu banco ali pra daqui a pouco assumir o taco. É isso. Gosta de discordar de alguém? Seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Aqui vamos discutir nos comentários. Mas assim, respeitando um ao outro. É sem balela. É na argumentação, é na lábia, é na saliva. Para de querer, de chamar outro de fascista, nazista. Te aquieta. Vai ali nos comentários, clássico, padrão. Não gostei por causa disso, daquilo. E os meus argumentos são esses. Padrão, padronizado. Para de loucura. Para de chamar os outros de fascista. Para de chamar os outros de nazista. Para de chamar os outros de comunista socialista. Para com isso. Vem pra cá. Tu é youtuber, tu tá comentando no YouTube. Tu não tá mudando o Brasil. Tu não tá mudando nada. A gente tá aqui na internet, soltando coisa, opinião, emitindo opinião. Tá entendendo? É isso que a gente faz. A gente emite uma opinião aqui. Então a gente lê as matérias, principais portais do Brasil e no mundo, e a gente emite uma opinião. É isso que a gente faz aqui. Nós não somos cientistas políticos, formador de opinião. Para com isso. A gente é youtuber, a gente joga. Você tá comentando no YouTube, você não tá mudando a nossa história. Tá entendendo? Vamos se aquietar. Tá me ouvindo? Então é isso que a gente faz. A gente vem, porque até então, se você quer uma opinião com mais embasamento, com mais dados, você vai no jornal, você vai lá na CNN, você vai lá na Globo News, você vai lá na Jovem Pan, você vai lá atrás de cientistas políticos, jornalistas profissionais. Tá entendendo? Não, você não vai lá no podcast, lá nos que tem hoje,
a procura de opinião com embasamento. Não, você vai lá porque você é do povão, você é da massa. Tá entendendo? Claro, se vai algum... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um professor rock. Pô, aí você tá atrás de uma informação mais precisa, mais séria, com seriedade. Aqui a gente brinca muito, tá entendendo? A gente brinca, mas toda brincadeira também tem limite. A gente brinca, a gente descontrai. Você tá em busca de informação descontraída, você tá em busca de uma política mais descontraída, esse é o teu lugar, tá entendendo? Aqui a gente não passa pano pra esquerda, pra direita, pro centrão. Não, aqui a gente, é Jesus Cristo. É o único lado que a gente defende aqui. Tá entendendo? Então, cada um no seu quadrado. Aqui tem gente de esquerda, tem gente de direita, de centrão, tem todo mundo. Aqui é todo mundo bem-vindo. Para de querer. Vem pro diálogo. Se você é de esquerda, vem pro diálogo. Vem expor as suas ideias. Se você é da direita, para aí de ficar xingando a esquerda e apresente suas ideias. Se você é centrão, sai da sombra. Sai da sombra. Vem centrão. Vem também pro jogo. Vem aqui argumentar. Vem aqui comentar. Tá entendendo? Que tem espaço. É isso. Então tá bom. Vamos para as notícias, então? Vamos para as notícias? Vamos. Nós sempre iniciamos aqui pelo portal do G1. Rafa, mas todo mundo odeia o G1. Sim, eu entendo. Inclusive, eu já apresentei aqui em outros comentários que o G1 ele tem um viés muito para a esquerda. Você pode ver, não tem uma notícia elogiando o Bolsonaro. Não tem uma notícia falando algo isento sobre Flávio Bolsonaro ou Donald Trump. Sempre tem um viés. Sempre tem. Tá entendendo? Eles jogam mais pra... E não tem problema você ter uma opinião crítica, mas tem que ter do outro lado também. Tá entendendo? A informação, ela precisa ser nua e crua. Você precisa informar. Tá entendendo? Quando você informa, você não opina. E aqui a gente faz totalmente o oposto. Aqui a gente informa e opina. Tá entendendo? Mas a notícia ela tem que ser nua e crua. Você tem que informar as pessoas. Aí sim você depois pode emitir uma opinião sobre a informação. Mas também não quer dizer que eu tô certo. Tá entendendo? Aqui a gente adora um contraponto. Mas a gente começa pelo G1 e depois vai para os outros portais de notícias. Apesar disso, eles trazem aqui sempre uma matéria, eles verificam os fatos. Então eles procuram trazer também, às vezes sim, a opinativa, mas eles checam os fatos. Tá entendendo? Até porque se a Globo emitir alguma matéria, alguma notícia, alguma informação que não seja precisa, vai espalhar pelo Brasil inteiro. Então a gente começa por aqui e depois a gente vai. Entendeu? E eu faço muitas críticas aqui ao portal do G1. Você que tá me acompanhando agora, eu faço muitas críticas, né? Mas é isso. Vamos lá então. É isso? Seguimos. Operação da PF. Secretária punida pelos Estados Unidos por envolvimento com PCC é presa. Empresário está foragido. Segundo o governo Trump, ambos integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro da facção, investigada na Flórida. Outras 6 pessoas foram detidas. Vai surgir muita notícia como essa, tá? Primeiro que o lado da esquerda não gostou dos Estados Unidos terem caracterizado as organizações
PCC e CV, organizações criminosas como terroristas. Tá entendendo? O que é incoerente. Toda ajuda para combater essas facções é bem-vinda. E são sim organizações terroristas. A partir do momento que você ocupa uma determinada região de um estado e você começa a interferir no dia a dia dessas pessoas, o que elas têm que comprar, onde elas podem comprar, de quem que elas têm que contratar, o que elas têm que vestir, o que elas não têm que vestir, o que elas podem falar, o que elas não podem falar, isso é terrorismo. Parem com isso, é terrorismo, ponto final. Tá entendendo? O Estado lá não consegue atuar, o Estado lá é inoperante. Quando o Estado tenta atuar nessas regiões, ele é recebido a tiro. Quando essas organizações criminosas começam a querer interferir no Estado de Direito, querer interferir no judiciário, na política, aí elas passam a ser organizações terroristas. Tá entendendo? É que na verdade é um outro estágio. Porque a partir do momento que essas organizações emparelham todo o Estado, aí a gente vive num regime ditatorial. Entendeu? Essa que é a questão. Então, você consegue dar nomes, você consegue dar exemplos aqui, mas o fato é, você caracteriza uma organização terrorista a princípio do terror e a princípio do monopólio da força. Então, se algumas pessoas possuem o monopólio da força em determinados bairros, exercem esse monopólio, é terrorismo. Ponto final. A pessoa não pode sair tal horário. A pessoa não pode comprar determinado serviço. A pessoa não pode falar nem com a polícia. A pessoa não pode chamar a polícia. Acabou. Não, para com isso. É terrorismo e ponto final. Tá entendendo? Agora, eu entendo, fazendo contraponto aqui, a esquerda, mas talvez os Estados Unidos vai começar a interferir aqui no Brasil. Eu entendo esse ponto. E às vezes pode ser até que atrapalhe. Mas tem que ser em conjunto, tá entendendo? Tem que ser em conjunto. Tem que ver pelo lado positivo. O lado positivo que a gente tem a principal agência contra terrorismo e contra organizações criminosas do nosso lado. Então a gente tem que ver pro outro lado. Pro outro lado, eu acho que a gente tem que ver. Pelo lado positivo, pelo lado da ajuda, entendeu? E é isso. E aproveitar e ter troca de informação. Se o bandido é preso aqui ou nos Estados Unidos, pouco importa. Melhor que seja lá. Melhor que seja lá. Lá vai ter o custo com esses bandidos, tá entendendo? Mas enfim. Então vai ter muita notícia como essa. Muita informação como essa, aqui nos principais jornais. Portanto, seguimos. Investigada pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, moeda no vaso e mais, como era o reality show de VTube. Perfil de VTube no Instagram sai do ar após polêmica. É o G-Show. Às vezes o G1 vira o G-Show. Algo totalmente irrelevante. É caçando matéria, notícia para ter visualização, para ganhar com publicidade. Esse tipo de matéria é isso, tá entendendo? Quando você faz uma coisa dessa,
é simplesmente para você, não digo emborrecer a população, eu acho que não é por aí, mas eu acho que é uma falha da qualidade do jornalismo, tá entendendo? É uma falha. E eu já falei aqui em outros vídeos, imagina você é diretor de um jornalismo da principal emissora, de um dos principais portais de notícias. E aí você coloca, tá 3 dias essa matéria com uma das principais matérias aqui do G1. É a VTube, porque fez um reality show com os funcionários. Qual o problema dela fazer isso? O que o Ministério do Trabalho tem que ver isso? Qual o problema? Qual o problema disso? Então, o que o G1 quer? Ele quer banalizar a... Não que eles querem... Até refaço aqui o que eu disse. Não é banalizar a informação, mas é que a qualidade da informação, a qualidade da notícia, ela cai por terra quando você busca visar o lucro, a publicidade, entendeu? Bom, o portal precisa lucrar de alguma maneira, mas eu acho que tem outros meios, talvez. Talvez esse não seja o meio correto, digamos assim, entendeu? Né? Então, é uma matéria irrelevante, não vai mudar nada na nossa vida. Ponto final. Essa que é a verdade, entendeu? Seguimos. Tempo ao ar livre. Como uma bolsa que vira cadeira deu origem a negócio de R$30 mil por mês. Isso aqui tá entendendo? Isso aqui já é uma informação válida. Por quê? Porque você está falando sobre negócios, você aumenta a criatividade das pessoas, você aguça o desejo, uma ideia. Você começa a abrir a mente das pessoas. Então, isso é uma informação válida, diferente da outra informação. Então, a gente tem que fazer sempre contraponto aqui. Seguimos. Taxação americana. Flávio propõe aos Estados Unidos barrar a conexão do Pix com sistemas, abre aspas, não ocidentais. Júlia do Alibe. Flávio tem ataque de sincericídio. Pix redes. O que Brasil propõe para tentar derrubar o tarifaço? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu já venho batendo muito no Eduardo Bolsonaro, que ele é o camisa 10 da esquerda e da terceira via. Tudo que é contra o bolsonarismo, ele é o faixa, capitão, o craque do time. Olha só, preste atenção, meu povo brasileiro, você que é bolsonarista, você que é de esquerda centrão. O Pix, ele é um sistema de pagamento brasileiro, desenvolvido pelo nosso Banco Central. É nosso sistema de pagamento. Foi a gente que desenvolveu. E é o principal sistema de pagamento hoje no Brasil. Isso aqui, eu vou trazer outro momento aqui, porque não é esse é o ponto que eu quero focar, mas o Pix, ele trouxe para o povo brasileiro e principalmente para a grande massa, o povão, o comerciante, um grande avanço. Por quê? Porque às vezes você paga no crédito, você paga nessas condições, a bandeira fica com a parcela desse valor, tá entendendo? O banco cobra do comerciante algo. Então, da maquininha ali, entendeu? Então, quando você faz um Pix, o dinheiro está indo direto lá para o comerciante, não passa por ninguém. Essa que é a verdade. Tem um contra... pô, Rafa, mas se eu não me engano, acho que o Pix é domínio público. A Receita tem livre acesso. E não somente a Receita, eu acho que se tiver alguma investigação tem livre acesso, algo do tipo. Depois, outro dia eu quero trazer isso mais a fundo sobre o Pix, os benefícios e fazer esse pequeno contraponto. Mas o Pix é nosso, o Pix hoje é o principal sistema de pagamento, tá entendendo? E quem deixa de lucrar? Visa e Mastercard. E essas empresas são americanas e elas estão no cangote lá do Donald Trump
para fazer alguma coisa. Eles estão deixando de lucrar bilhões e bilhões de dólares aqui no Brasil. Então é claro, e é do jogo o Trump, até a gente tem que fazer um contraponto. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos, das empresas americanas. Então é do jogo dele querer tarifar ou fazer... Não adianta a gente também querer, porque a gente também faz isso com outros países, querer tentar defender os interesses econômicos das empresas brasileiras. É do jogo, tá tudo certo. Agora não dá para políticos brasileiros bater continência. Não dá. E outra, isso aqui é o beabá da política. Isso aqui é um prato cheio para a esquerda. Você, meu ouvinte bolsonarista, acorda. Você não pode criticar o Pix. Não pode. Você vê ambulante na rua, ele recebe o dinheiro na hora, no Pix ali. Facilitou, ajuda. Tá entendendo? É o dia a dia. O ambulante ali, que tá no dia a dia, ganhando esse dinheiro, o que ele faz? Ele vê, o Pix é uma coisa legal. A pessoa me paga ali, eu já tenho dinheiro na minha conta, é isso, vida que segue. Como assim criticar o Pix? Tá entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido isso. E quando você fala, não barrar o Pix com sistemas não ocidentais, o que você tá falando? A gente tem que exportar isso para outros países. Olha a asneira que você tá me falando. Que loucura. Cara, a gente tem que exportar um sistema brasileiro. Vamos lucrar com isso. Vamos exportar para outros países. Vamos ter influência sobre outros países. Como assim? Como assim você tá jogando contra, cara? Que loucura é essa? Para com isso. Vem ser brasileiro. Outro dia ele tava falando que a camisa do Brasil é a camisa do Bolsonaro. Vem ser brasileiro, então. Vem ser brasileiro. Para de passar pano pra americano. Para com isso, cara. A gente é Brasilzão. É isso que a gente é. Agora não vem querer passar pano pra americano. Não vem querer ser colônia americana. Para, cara. Vem ser brasileiro. Vem ser Enéas. Vem ser povão. Vem ser do Brasil. Vem ser prona. Tá entendendo? Vem ser Brasil, cara. Vem ser... Que nem o Jair Bolsonaro foi lá ver o Donald Trump e bateu continência quando foi. Que papo é esse, meu irmão? Que papo é esse, cara? Bater continência para outro presidente, para outra nação. A gente alimenta 1/3 da população mundial. Se o Brasil fecha a fronteira, as pessoas morrem de fome. Vamos ser brasileiro. Que isso, cara? Que loucura é essa, meu irmão? Para com isso. Para de jogar contra. Tá entendendo? Para, só simplesmente para. Volta para a realidade. Essa que é a verdade. Para de jogar a favor da esquerda, para de jogar a favor do centrão e da terceira via. Se você é meu ouvinte bolsonarista, manda essa galera acordar. Tá entendendo? Manda, para de jogar contra. Vem pro Brasilzão. Vem ser brasileiro. Para com essa loucura de querer complicar a nossa vida do dia a dia, do ambulante lá que tá recebendo o dinheirinho dele no Pix. Para com isso, cara. Vem, para de loucurada. Vem cá. Vem pro povão, vem escutar a massa. O Pix só ajudou. Tá? Agora você quer criticar o Pix porque ele tem um domínio público, é de fácil informação. As pessoas sabem quem fez Pix que vai, Pix que vem, aí já é outros 500. Aí tô até contigo. Você criticar o Pix nesse ponto, tá entendendo? A falta de sigilo, talvez. Aí beleza, tamo junto. Eu e tu tamo junto. Agora você criticar o Pix, o sistema de pagamento eficiente, cara, pra gente fazer uma TED, o que a gente fazia? A gente precisava da agência bancária, a gente precisava de não sei quantos dígitos para transferir um dinheiro, a gente precisava da instituição bancária, a gente precisava até saber se era conta poupança ou conta corrente, cara. Para de loucura.
O Pix veio para ajudar. Para de ficar incomodando, criticando o Pix sendo colônia americana. Para com isso, que coisa chata e feia. A gente tem que falar o óbvio. E aí, tô indignado. Me passei a verdade, mas tem que falar, cara. Vamos falar a real, cara. Não é possível. Vocês têm a maioria da direita. Tá entendendo? A maioria da direita. Vocês têm acesso a diversos cientistas políticos, diversos economistas. Não é possível que um presidenciável fique falando asneira. Fique falando asneira. E facilmente consegue ser rebatido por um youtuber na internet. Para, cara, que loucura. Torna a nossa vida mais fácil. Torna o argumento da direita, da terceira via, da esquerda mais difícil de combater. De ser combativo. Faz isso. Joga fácil. Poxa vida, que loucura é essa? Cara, tinha que estar nas periferias, tentando resolver o Sistema Único de Saúde. Tinha que estar nas periferias tentando resolver o problema das facções. Tinha que estar na periferia, tinha que estar falando com a classe média que perdeu o poder de compra, tá entendendo? Que agora um advogado, um engenheiro civil, um agrônomo, um jornalista não consegue mais comprar um carro, não consegue comprar mais um apartamento. É isso que ele tinha que estar falando e conversando. É com a classe mais alta da população que não quer investir porque a justiça do trabalho até certo ponto só incomoda, entendeu? Só tá enxergando um lado e é bom que vê o lado do trabalhador, mas tem que ver o outro lado também, tá entendendo? Então ele tinha que estar falando com todas essas classes sociais, dialogando com os problemas dessas classes, sabe? Falando essas coisas e não falando sobre o Pix. Olha só a loucura, pra te ver como ele tá tão distante. Eduardo Bolsonaro, Flávio, eles estão distantes da realidade do povo brasileiro. Essa que é a verdade, tá muito distante. Vem pro povo, vem pras massas, vai às ruas ouvir, sabe? Tem que estar falando sobre corte de imposto, sobre corte em benefícios aos sistemas políticos, corte sobre o judiciário, economia, as prefeituras não conseguem se sustentar, o governo precisa, os governos estaduais precisam da ajuda quase sempre do governo federal. Cara, vem pro povo, vem falar a nossa língua, vem jogar o nosso jogo. Para com essa loucura, para os bolsonaristas de quererem falar, porque a esquerda é comunista, porque a esquerda é aquilo. Me apresente as suas propostas, me apresente, fala do que você está propondo. Eu não quero saber de esquerda, eu não quero saber de terceira via, eu quero saber o que você, do bolsonarismo, vai mudar na minha vida. É isso que eu quero saber. Para de falar da esquerda, para de falar do Lula, para de falar de comunismo. Eu não quero saber disso, eu não quero saber. Esquece, vira a página, já virou. Eu quero saber o que você vai fazer e vai mudar na minha vida. Tá entendendo? Eu quero saber, eu vou ali, pego um ônibus, eu vou pro meu trabalho, eu tô no centro, eu saio 10 horas da noite do centro, eu tenho medo de ser assaltado. Tá entendendo? O imposto que eu pago é alto na minha pessoa física. Eu não tenho, eu quero mudar, eu quero procurar um emprego melhor, mas eu não tenho oportunidade, ou seja, não tenho outras empresas, não tenho investimento, não tenho uma economia pujante em muitos municípios e estados. Tá entendendo? O meu filho, eu quero saber se a minha filha e o meu filho vai ter uma educação de qualidade. Eu quero saber se no ensino fundamental vão ensinar direito, vão ensinar o direito jurídico que eu tô falando, vão ensinar economia básica, os princípios da economia.
É isso que eu quero saber. Eu quero saber se no ensino médio as escolas públicas terão ensino técnico, curso técnico, para que esses jovens saiam como mecânicos, técnicos de informática, sei lá, técnico de enfermagem, já saem com trabalho, tá entendendo? Se eles vão poder fazer um curso legal no Senai e depois já vão conseguir abrir talvez a própria empresa, tá entendendo? É disso que a gente quer falar, meu irmão, meu povo brasileiro. A gente não quer saber se tu é de esquerda ou de direita, se tu é alto ou baixo, se tu é centrão. Cara, para com esse papo, velho. Já virou a página. A gente já tá em outra. O povo brasileiro já está em outra. A gente quer saber o que você vai mudar na nossa vida, no dia a dia. É isso que a gente quer saber. Ponto. Ponto final. É isso que a gente quer saber. Tá entendendo? É isso que a gente quer saber. Esquece. Esquece. Essa é a verdade. É isso que a gente quer saber. Ponto final. Portanto, seguimos. É isso aí. Falei demais até. Quem pega quem? Oitavas da Copa tem 6 duelos definidos. Os últimos jogos são definidos hoje. Portugal, Espanha e Suíça se classificaram ontem, né? Veja resumo. Argentina e Colômbia entram em campo hoje, veja onde assistir. Assassinato em apartamento. Perícia aponta calmante no sangue de idosos mortos por diarista em Minas. Presa dopou e furtou o homem que a indicou para o emprego. Veja a cronologia da investigação do crime BH. Triste isso, muito triste. Abre aspas, eu avisei. Áudios mostram discussão de jovem após atropelamento que matou idoso. Caso aconteceu em Porto Velho, estudante está presa. São casos que têm repercutido na mídia. Era isso? Acho que do G1 é isso. Vamos partir para outra, para a próxima. Vamos ver o que está rolando na CNN. Vamos lá então. PF prende secretária sancionada pelos Estados Unidos por elo com o PCC. Empresário está foragido. A mesma coisa. Isso aqui vai saltar direto. Vai saltar em tudo que é lugar. E a gente vai ficar atento também, né? Estatais acumulam déficit de 7,4 bilhões até maio, olha só, e já superam o rombo de 2025. Tá difícil. Será que eles mostram quais são as estatais? Estatais federais é de 5,9 bilhões, as estaduais é bem menos. E as municipais tiveram um superávit. Interessante. A metodologia exclui a Petrobras do cálculo, porque normalmente a Petrobras sempre dá lucro, né? Ou não? Isso aqui é interessante, A metodologia do Banco Central exclui a Petrobras do cálculo. Segundo a autoridade monetária, a exclusão se deve às características específicas da empresa, que segue regras de governança corporativa similares às experimentadas pelas empresas privadas de capital aberto, com autonomia para captar recursos dos mercados interno e externo. Interessante. Bem interessante. Faz sentido. Faz sentido também. Deixar de fora isso. Eles não informaram quais eram as estatais, né? Polícia Civil pede prisão de suspeito de atirar em tenente da rota em São Paulo. Morre Polícia Federal
policial federal baleado por PM durante a operação no Rio Grande do Sul. Seguimos com informação. Copa tá rolando a mil. Ó, atualizar o MEI é criar oportunidades para milhões de brasileiros. Eu acho que eles querem aumentar o limite, não é? Vamos a fundo aqui. Ah, é uma reportagem. Ó, há quase uma década desde a última atualização do teto, os microempreendedores convivem com um faturamento que deixou de acompanhar a realidade do país. Nesse período, a inflação elevou o custo dos insumos, dos aluguéis, da energia e da mão de obra. Como consequência, muitos empreendedores passaram a enfrentar uma situação contraditória. Para permanecerem enquadrados no MEI, precisam limitar os crescimentos de seus próprios negócios. Não faz sentido que uma política criada para estimular o empreendedorismo acabe se transformando em um obstáculo para quem deseja crescer. Muito sentido. Então, se o teto do faturamento fosse corrigido pela inflação acumulada desde a última atualização, seguindo o IPCA, estaria hoje próximo de 126 mil anuais. É por isso que a atualização dos limites do MEI precisa ser encarada como uma medida de justiça econômica. Excelente matéria. Quem que é a pessoa aqui que está... A pessoa que está noticiando isso? Eles não mostram. Não falaram, né? Normalmente se dava o crédito, né? As pessoas, o jornalista que escreveu a matéria. Bom, aqui não tá falando, mas faz muito sentido isso aqui. Eles aumentaram o limite, né? Do MEI. Faz muito sentido mesmo. Portanto, somos a favor. Eras isso aqui na CNN? Acho que é isso. Vamos pro antagonista? Vamos ver o que tá rolando lá. Ó, Lula acelera entregas antes do início das restrições eleitorais. Em breve agora, acho que se não me engano, acho que é em julho, não? Eu só fixei é que dia 15 de agosto tem até 15 de agosto é o limite para registrar as candidaturas presidenciais. E também tem um limite para que políticos eles participem de inaugurações de obras e lançamento de programas. Essa que é a verdade. Então eles têm que parar de usar isso, né? Justamente para que políticos da máquina pública que já estão em vigência, né? Não tem uma concorrência desleal, no caso, né? Claro, não utilize isso como toma lá da cá, né? Para as pessoas votarem em você. Enfim. E se eu não me engano, acho que agora é em julho, tá? Presidente concentra anúncios, inaugurações e lançamentos de programas até sexta-feira, dia 3. Dia 3, até hoje, né? Último dia antes das vedações impostas pela legislação eleitoral. É isso aí. Pesquisa indica o grande prejuízo para Flávio da crise com Michele. Claro, eles não estão entendendo a gravidade da situação. Essa é a eleição do bolsonarismo. Se eles não conseguirem, esquece, morreu o bolsonarismo. Tá entendendo? Abre aspas, De mulheres votam mal, a mulheres não devem votar. É um pulo. Eis o bolsonarismo. As falas do clã bolsonarista é muito... É triste. Essa aqui foi boa também, já li, eu acho que foi ontem. O governo Lula é muito mais arriscado que Beth. Muito boa. Era isso, então? Era isso. Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos na exame? Vamos ver o que temos lá?
Com bolsas fechadas nos Estados Unidos, Ibovespa opera sem fôlego e dólar cai. Porque investidor da grande aposta está apostando contra empresas tech dos Estados Unidos. Isso aqui vale a pena a gente investigar. Novo movimento inclui aposta de queda em ETF de semicondutores e ações de tecnologia. O investidor Michael Burry, que ficou famoso por prever o colapso do mercado imobiliário americano na crise financeira de 2008 e virou personagem do livro e do filme A Grande Aposta, ampliou sua aposta contra o setor de inteligência artificial. Afinal, a euforia em torno da IA estaria prestes a ruir? O momento escolhido não é casual, já que o governo dos Estados Unidos agiu no lançamento do modelo Mythos, da Anthropic, alegando preocupações de segurança nacional, enquanto o custo elevado de uso de ferramentas de IA já levou empresas como a Microsoft a lançar opções mais baratas para os clientes. O gatilho mais recente para o investidor, porém, veio da Coreia do Sul. A Samsung e a SK Hynix anunciaram planos de investir mais de centenas de bilhões de dólares na construção de um polo de semicondutores. Anúncio que, no dia seguinte, impulsionou as ações de chips e ajudou a puxar o Nasdaq para cima. Para quem não sabe, o Nasdaq é uma bolsa de valores lá dos Estados Unidos. Foi exatamente esse otimismo que acendeu o alerta de Burry. Segundo informações divulgadas pelo Wall Street Journal, abre aspas, a causa imediata da alta de hoje são os grandes gastos anunciados pela Coreia. Escreveu na terça-feira, dia 30. Vejo isso, abre aspas, vejo isso como o começo do fim. Para você que não está entendendo o que acontece, né? Muitas pessoas estão dizendo que há uma bolha da IA. Existem várias teorias, né? Como, por exemplo, a seguinte. Você tem a empresa, por exemplo, a NVIDIA. A NVIDIA, ela produz placas de vídeo, placas para e chips, placas para inteligência artificial, para o processamento de dados dessas inteligências, tá? Só que o que acontece? E no final das contas, a gente que é do povão e não entende muito disso, a gente, pelo menos assim, a gente não é bobo, tá entendendo? A gente não é bobo. Por quê? A NVIDIA vai lá e investe 90 bilhões de dólares na Anthropic, que é do cloud. Tá entendendo? Aí a Anthropic vai lá e investe bilhões na NVIDIA. E aí a NVIDIA investe bilhões no Google. Aí o Google investe bilhões na NVIDIA. E aí a Microsoft faz a mesma coisa. E aí a Microsoft investe em outras empresas de IA. Aí o ChatGPT vai lá e investe na NVIDIA. A NVIDIA vai lá e investe no ChatGPT. E aí fica um ciclo. A Amazon também começa a investir nessas empresas. Então fica um ciclo entre eles. Uma pega a capital da outra para investir na outra e vira uma bolha. Literalmente uma bolha. Aí você começa a olhar. Isso não tá me cheirando bem. Tá entendendo? Não faz sentido. Outro ponto também que as pessoas estão com o pé atrás é quando surgiu a IA da DeepSeek, que é uma empresa chinesa, entendeu? Open Source. O que é Open Source? O código dela, a fonte, está aberto para todo mundo, né? Vamos lá, tá falando da China, tá entendendo? Enfim, então quando surgiu a DeepSeek, para você entender direito, as ações da NVIDIA
caíram. Por quê? Porque a DeepSeek, a inteligência artificial, a IA, o modelo computacional, o modelo exigido computacional para rodar a DeepSeek, ela não exige tanto recurso de hardware. Ou seja, se não precisa de tanto hardware, tantas placas de vídeo e chips, logo as ações da NVIDIA, que é a maior empresa no segmento, as ações dela vão para baixo. Ou seja, porque eu não preciso de tanto investimento para que modelos de IA rodem, entendeu? Eu não preciso de tanto recurso computacional para que empresas de IA rodem os seus modelos. Aí o que acontece? Qual que é uma das teorias? A China, até então no governo Biden, e aí eu vou falhar aqui na informação, porque eu não sei se permanece esse bloqueio com o Donald Trump, acredito que sim, em que foi proibido a NVIDIA de vender chips especiais, placas especiais para o governo chinês. Que faz sentido até de certo ponto. Então a China ela teve que jogar com o que tinha. E aí a teoria de muitos é que o quê? Que em algum momento a China vai chegar em modelos que necessitem de pouco recurso computacional, vai jogar tudo isso open source para todo mundo pegar, e essas empresas de IA como Cloud, Anthropic, essas empresas como a Anthropic, a OpenAI, né, o Gemini, o Grok e tantas outras empresas, é capaz de colapsar todas elas, tá entendendo? E aí é aquela coisa, tem uma outra teoria que o quê? Se caiu uma das 7 magníficas, que é Microsoft, Amazon, Meta, NVIDIA e por aí vai, se uma dessas cair, cai todas, entendeu? E caindo essas magníficas, os Estados Unidos entrariam num colapso, num eventual colapso. Então, todo mundo tá meio assim, todo mundo tá jogando, mas todo mundo também, por isso que o ouro, inclusive, não para de disparar, entendeu? O ouro não para de disparar. Então, essas são as cartas para você que gosta de uma teoria da conspiração. Essas são as cartas que estão na mesa. Ó, crítico da euforia em Wall Street, Burry já tinha se posicionado publicamente como um dos principais críticos da corrida especulativa em torno da IA, argumentando que o mercado está se antecipando demais ao valorizar as maiores companhias do setor e ignorando os riscos relevantes. Uma das posições atualizadas envolve opções de venda sobre um ETF que reúne grandes empresas do setor de semicondutores, como Micron Technology e Advanced Micro Devices. Para quem não sabe, AMD. Sabe aquela... Todo mundo conhece os processadores Intel, a grande concorrente e é a AMD, os processadores AMD. Na prática, a aposta é que o fundo negociado sob o ticker SOX vai cair de forma significativa. Ó, histórico contra NVIDIA e Palantir. Para quem não conhece, Palantir é uma das principais empresas privadas de software militares, né? Eles atuam, eu acredito, na esfera privada também de segurança, mas é uma das principais empresas privadas / militares dos Estados Unidos. O investidor também renovou sua aposta contra a Tesla, definindo um preço-alvo de $416 para as ações da fabricante de veículos elétricos, que corre para viabilizar direção autônoma em escala e negocia 393,45 atualmente. Não é a primeira vez que ele aposta contra a companhia de Elon Musk.
Enfim. Essas são as cartas, estão entendendo? Seguimos. Que horas o gringo volta? Estrangeiro retira 22,7 bilhões da bolsa em 2 meses. Né? Carne bovina brasileira entra na mira dos Estados Unidos e pode enfrentar novas tarifas. Menos volume e maior valor. Como o Ozempic deve mudar o consumo da carne. Canetas emagrecedoras estão mais baratas no Brasil. Veja os novos preços. Era isso aqui? Eu acho que era isso, né? Seguimos? Seguimos. Vamos para a Folha de São Paulo? Ó. Isso aqui é boa, né? Copa do Mundo 2026, abre aspas, é 100% certo que não sou um gênio, mas é 100% certo que não sou tonto, afirma Ancelotti em entrevista à Folha. Que eles estão trazendo bastante informações sobre a Copa. Hoje tem Copa, hoje tem 4 jogos, não? 3 jogos. Temos 3 jogos. Olha, é o que já vem noticiando em outros locais, né? A PF faz operação em São Paulo contra sancionados pelos Estados Unidos e prende mulher suspeita de elo com PCC. A ação cumpre 11 mandados de prisão no estado. Defesas não foram encontradas. É isso aí, cooperação. Ó, isso aqui é... Cara, por isso que o jornalista brasileiro eu gosto. Ele pegou um ponto que eu tava pensando esses dias. Esse aqui ele trouxe, não deixou escapar. Olha só. Governo Lula. Lula incorpora chapéus ao seu visual e vira garoto propaganda. Panamá é o modelo mais usado. Eu não sei se eles estão fazendo, porque, se eu não me engano, eu acho que o Lula ele fez recentemente uma cirurgia na cabeça. Tá entendendo? Então pode ser que eles querem colocar o chapéuzinho para que tape essa cicatriz ou algo do tipo. Mas, em contrapartida, se foi isso, eles levaram em cheio, porque esse chapéuzinho faz ser aquele velhinho da praça, aquele velhinho que a gente gosta. Mal sabem a jararaca que é, mal sabem, entendeu? Mas então, para quem gosta do Lula, já reforça. Para quem é nem a favor, nem contra, suporta, cria aquele visual, né? Aquele visual de velhinho, aquele visual mais amigável. Acertou. E tu vê que ele não tira esse chapeuzinho. Falando diretamente de um marketing político, acertaram em cheio. Mandaram muito bem mesmo. Tá entendendo? Mandaram bem. Isso tem que se falar. Chapeuzinho faz toda a diferença. Isso é marketing político. O PT sabe bem fazer isso, né? Sabe bem fazer isso. A mesma coisa do bolsonarismo. Quando eles foram lá, que eles tiveram que criar um fator novo para que, de certo modo, não que, né, tenha conseguido de fato, mas que eventualmente ainda vai fazer com que ainda o Flávio Bolsonaro vai sangrar ainda, que é o caso Master. Então eles tiveram que criar um novo fator para que parassem de falar isso do Flávio Bolsonaro. E tiveram uma sacada brilhante em ir para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano caracterizasse as organizações criminosas, CVE e PCC, como organizações terroristas. Brilhante a ideia. Não sei se foi do Flávio, mas ele também tem o mérito de querer fazer isso. Então as campanhas
tanto do Flávio quanto do Lula acertaram em cheio aí nesse... Claro, cada um com suas particularidades, né? Vamos ser sensatos. Com as suas devidas proporções, é claro, e seus devidos efeitos no nosso dia a dia. Claro que do Flávio, o efeito vai ser muito mais benéfico, porque agora a gente tem um grande aliado que é os Estados Unidos no combate a essas organizações terroristas. É evidente, longe de mim de passar. O que eu estou querendo trazer aqui é aquele marketing político, é política, tá entendendo? Apesar de que é um fato que de fato... Eu vi a imagem aqui do Vini Júnior do Haaland e perdi o raciocínio. Mas enfim, é um fato legal, um fato novo, e mandaram muito bem na campanha do Flávio Bolsonaro, e aqui da do Lula também, a mesma coisa. Chapeuzinho aí, marketing político, mandaram bem. 4 meses após ataque dos Estados Unidos, funeral de Khamenei deve atrair milhões de pessoas no Irã. Cerimônias em homenagem ao antigo líder supremo durarão 6 dias a partir de hoje. Governo Lula, imposto sobre exportação de petróleo pode cair para 5% ou 6% com redução de subvenção. Manutenção da cobrança quer garantir verba necessária para financiar parcela do incentivo. Esse aqui é um ponto também, ó, é o Ninho. El Niño se intensificará de julho a setembro e terá força, prevê a Agência Meteorológica da ONU. França e Bélgica estimam em mais de 3 mil as mortes após onda de calor. Lá na Europa é verão e tem um verão intenso, inclusive. Frente fria derruba temperaturas em São Paulo a partir da noite dessa sexta-feira. Acho que era isso, né? Acho que era isso. Temos mais algum portal para que a gente possa passar? Acho que não, acho que é isso, né? Acho que é isso. Portanto, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, passamos por uma breve edição da manhã, para você ficar informado, para você entender, saber o que está acontecendo nos principais portais de notícias. Era isso? Era isso. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelos seus comentários que aqui estão. E seguimos. Agora pela tarde teremos uma outra edição e quem sabe pela noite teremos outra edição. Fique com a gente, obrigado até aqui. Um beijo para você, meu ouvinte, um beijo para você, meu irmão em Cristo. Siga na fé, nosso rei está voltando e não tardará. Amém. Até mais. Tchau.